necessidade individual de informação é aquela que necessita assim, da reflexão do indivíduo usuário, em que muitas vezes não se sabe precisamente de onde foi construída, mas simplesmente percebida e que precisa ser satisfeita. Por exemplo, um usuário lê um texto e percebe a necessidade da leitura de outros textos para compreensão conteudística do texto anterior, que recorre dentro de informações para suprir essa necessidade. A necessidade coletiva de informação é aquela que necessita ser percebida em grupo da comunidade de usuários, simultaneamente ou não. Por exemplo, em reuniões de grupos escolares, universitários, públicos, institucionais, empresariais, etc., que só suscitam a necessidade da informação. A diferença é que a necessidade pode ser coletiva, mas a satisfação, embora requeira interação social, é plenamente concretizada de forma individual, já que cada usuário tem sua satisfação peculiar, mesmo que semelhante à do outro. O processo psicossociais, necessidades conscientes da informação é aquela que necessita que o indivíduo usuário sabe onde, quando e como e por que foi percebida e bem como e por que poderá. Eita lasco. Ótimos. Processos institucionais e pedagógicos. Na necessidade interativa do centro de informação e a comunidade, neste plano, considerando uma geral, pode-se apresentar necessidades que devem se buscar adequação. A primeira necessidade que reside conhecida perante a comunidade por meio da atuação de serviços propostos, planejamento, desenvolvimento, estratégia de marketing, outra estrutura física, aparato tecnológico. A comunidade tem como a necessidade de construir informação a partir da atuação do centro de informação, em que em muitos casos se configura como uma necessidade inconsciente, haja visto que o usuário pode admitir a necessidade, mas não vislumbrar o centro de informação e possibilidade de contribuição para resolver essa necessidade. A necessidade interativa do usuário profissional da informação deste plano, considerando específico a materialização do âmbito de relações inter-relações sociais do papel profissional da informação, é crucial a partir dele de ações de centro de informação que permitirão aguçar e satisfazer a necessidade da informação dos indivíduos e usuários. É o papel profissional da informação construir propostas de ação de serviços variados aplicados às frequentes dinâmicas do estudo do usuário, entre outros, visando compreender a satisfação e a necessidade da informação, bem como fomentar a inclusão de novos usuários. Diante da classificação, entende-se que a necessidade da informação não são questões objetivas do ponto de vista social e material. A pergunta de Lecoq, que permite pensar em resposta quando evidência a necessidade da informação, é uma necessidade que serviria para a realização de outro tipo de necessidade. Em outras palavras, pode-se implementar a necessidade de informação que surge no corolário de outros fenômenos sociais e humanos. A priori, a resposta pode ser afirmativa, pois o saber social conduz a consciência do indivíduo e a informação é construída por meio de um processo social integrado atende a essa necessidade da informação e se constitui a partir de outros fundamentos básicos do cotidiano humano e que se consolida de forma satisfatória ou não. Procedimentos do pressuposto ideológico da satisfação do usuário da informação. Quando se fala na necessidade da informação, observa-se a um fenômeno isolado, mas um procedimento de fundamentos finalísticos. Considera-se que desses principais fundamentos seja da satisfação do usuário. Do estudo sobre a satisfação remonta do início do século XX. Costa Ramalho, 2010, página 73, revela que, influenciadas pela teoria de Maslow, outras teorias surgiram durante a segunda metade do século XX, propondo estudos
de satisfação baseados em métodos científicos de avaliação e nessa proposta voltado-se para os diversos campos de conhecimento e aplicações sociais de produtos e serviços oferecidos às pessoas, como a administração, a saúde, a indústria, a educação, a cultura, a comunicação e a informação, compreendendo com essas pessoas referências enquanto usuário, cliente, pacientes ou consumidores. Teoria de Smilon trata da necessidade de indivíduos e das suas motivações para satisfazer a necessidade básica, segurança social, autoestima, autorrealização. Atenta para o fato de diversas necessidades configurar-se em caráter pri- pri- piramidal, isto é, quando a necessidade for satisfeita por um humano, necessita da próxima. Essa teoria estimulou o desenvolvimento de diversos estudos no âmbito da satisfação humana em campos diversos, tais como a saúde, informação, comunicação, administração, educação, etc. É possível evidenciar estudos sobre satisfação ocorrem pela revolução das ciências que se deu na metade do século XIX, passando pela exploração informacional pelas meados do século XX, com o desenvolvimento da massa de tecnologias da informação e de comunicação TICs. No que se toca no desenvolvimento científico, é fundamental enfatizar o efeito científico ditas pré-moderno do século XX, que tem por finalidade a resolução do problema, no caso, acesso à informação, resolver o problema da informação. Desse modo, percebe-se que o estudo sobre satisfação tem como conquistar espaço mais áreas de conhecimento apresentado destaque para a saúde, biblioteconomia da ciência e da informação. No primeiro caso, os estudos desenvolveram a fim da década de 70 e no início da década de 80, tendo como um dos principais expoentes Norman Bedry. A exceção do estudo da satisfação da saúde ocorre conforme Watzmann e Andrade, um momento político-cultural da crítica da relação do poder da manifestação da língua, e principalmente nas expressões polares, que o primeiro termo é visto como subordinado e o segundo como, por exemplo, a expressão de médico-paciente. A biblioteconomia da ciência da informação é a situação semelhante da área da saúde. É possível, inclusive, afirmar que a influência dos estudos da satisfação do usuário em saúde para a biblioteconomia, ciência da informação, sendo muito o uso do termo satisfação da sociedade da qualidade da variação, da tradução que estabelece um panorama geral acerca do estudo da satisfação do usuário na biblioteconomia e ciência da informação. O conceito de satisfação do usuário adquire uma notável aparição no âmbito da biblioteconomia dos anos 80, tal como reflete a literatura nacional, habitualmente aparece unidos a outros termos que apresentam força similar à quantidade de avaliação. Desde então, esse conceito vem sendo adaptado pouco a pouco na realidade da biblioteconomia, tal como havia ocorrido anteriormente em outras organizações e serviços, como, por exemplo, hospitais, bancos, universidades e também instâncias governamentais como o Ministério. Os três elementos apresentam consecutivamente, isto é, uma avaliação feita para aplicação de qualidade e alcançar a satisfação do usuário. A necessidade da informação e a satisfação do usuário e algumas considerações do âmbito do usuário da informação. É possível identificar o estudo de satisfação dos usuários na biblioteconomia, ciência da informação, remédio dos estudos de usuários que, como já mencionado, surgiram na década de 40. Destacaram-se como primordiais para o desenvolvimento do estudo do usuário no nível global, nos estudos do Bernal, Urati e a representante Royal Society Scientific Information Conference. Porém, os estudos sobre satisfação do usuário começam a ser estabelecidos no âmbito da ciência da informação e também em outras áreas do conhecimento um pouco mais tarde, de acordo com Expedião Trad. Os estudos de satisfação do usuário ganharam destaque na literatura, principalmente na década de 70. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, inseridos no paradigma de consumidor da cultura da qualidade, o interesse de observar o ideário perceptivo da satisfação surgiu
Na década de 70, a partir de processo polêmico, pois o aumento da inflação e a diminuição de preços, houve uma redução de qualidade de serviço do produto. Por isso, pode-se afirmar que os estudos da satisfação surgiram da insatisfação da sociedade, como serviço de produtos que deliberou a necessidade dos estudos que vislumbrassem a possibilidade de fortalecer, atrair da avaliação de qualidade da satisfação. Alguns estudos sobre a satisfação dos usuários foram desenvolvidos na Europa durante a década de 70 e 90. Destacado, alguns desses estudos contemplaram anos e realizaram estudos em países com a finalidade do tipo de instituição que foi aplicado para o estudo conforme a revelação do quadro a seguir. Os estudos sobre a satisfação do usuário e do mundo. Renata, avaliação do serviço, recuperação, nível de satisfação, sistema de busca automatizada, utilização, satisfação de biblioteca municipais. Ainda é possível observar outros estudos de diversos países, como a Holanda, Nigéria, Nova Zelândia, Índia, Arábia Saudita, entre outros. Portanto, verifica-se que a satisfação do usuário é um fenômeno isolado, seja em termos geográficos, seja em termos de centro de informação, ou ainda em termos de finalidades de configurar é, atributos de outros processos associativos, principalmente na avaliação e na qualidade, assim como outros. As bibliotecas, especialmente públicas, concentram o contexto majoritário do estudo, sendo alguns deficitários na face de apresentar resultados insatisfatórios e outros considerando mais produtos que sugerem muitas propostas de melhorias. Das necessidades de informação e a satisfação do usuário, constituída para a sociocognitivas interação. Página 10.